Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra para todos meus amigos, colegas, irmãos em Cristo Jesus, para que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas, os vossos lares, trazendo sobre o vosso lar as bênçãos do Senhor. Quero aqui estar lendo no livro de Eclesiastes, capítulo 8, a partir do versículo número 1. Diz assim o título da leitura: A obediência devida ao rei. Glória a Deus. Número 1 diz assim a palavra de Deus: Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração, para que, com juramento de Deus, não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos. Na cidade também isso é vaidade. Aqui nós podemos ver a palavra de Deus, o pregador Eclesiastes aqui, livro escrito, para essa meditação, ele dizendo acerca da obediência ao rei. Ali estava se tratando do rei terreno, agora você reina o rei dos reis, que é Senhor dos senhores. Então diz aqui o número 1, quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Então, quando nós procuramos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração,
nosso rosto e nós procuramos interpretar as coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Então, quando nós estamos diante da presença do Senhor e aplicamos a nossa vida diante da presença de Deus, Deus ele começa a trabalhar ao nosso coração para que nós nos apresentamos diante do Senhor de uma forma em que nós possamos o agradá-lo de todos os sentidos das nossas vidas, para que assim a graça e o poder do Senhor venha se manifestar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 2, eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para que com o juramento de Deus, então para que nós venhamos observar os mandamentos do rei, dos reis, que é o Senhor dos senhores, em consideração com o juramento de Deus. Então, para que nós apliquemos a palavra na íntegra sobre os nossos corações e assim andamos diante da presença do Senhor, observando e guardando todos os mandamentos de Deus, para que tenhamos uma vida digna, santa, abençoada de prosperidade diante da presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Número 3, não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, meus amados, nós não devemos ter pressa em sairmos da presença do Senhor e nem persistir em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, o nosso Deus, ele conhece tudo e todas as coisas e ele tem o domínio sobre as suas mãos. Então, ele está lá no céu, nós estamos aqui na terra, somos seus filhos, mas devemos nos alegrar e saber que temos um Deus que está cuidando de nós, mas ele faz tudo o que ele quer, ele não ouve conselho, porque ele é o Deus, ele é o Supremo, é ele que cuida das nossas vidas e nós somos filhos seu. Então, não se apresse em sair da presença do Senhor, mas se alegre em estar na presença de Deus, guardado e protegido por ele. Número 4, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Então, meus amados, a palavra do nosso rei, dos reis, que é Jesus Cristo, ela tem poder. Então, quem vai dizer ao rei o que fazes? Se ele é o rei, ele tem o domínio. Então, ele tem o domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, as nossas atitudes. Tudo ele tem o domínio. Mas só que o Senhor, ele não nos impede, ele nos dá o livre-arbítrio para que nós, irmãos, não sejamos manipulados. Então, seria como um boneco ou um ventríloco que alguém ficasse manipulando, e o Senhor, ele não nos manipula, mas ele nos deu a nossa inteligência para nós observarmos e andarmos na lei do Senhor sem precisar ser obrigado, mas andar de consciência e coração limpo diante do Senhor. Deus, ele nos ama, mas ele não nos obriga a nós fazermos aquilo que nós não queremos, porque cada um de nós prestaremos conta da nossa própria alma diante do Senhor. O número 5 diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então aqui, meus amados, a palavra é bem clara. Quem guardar os mandamentos não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, para nós termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, então aqui está dizendo, guardar o mandamento,
para que nós não venhamos experimentar nenhum mal que sobrevirá sobre a face da terra. Meus amados e queridos, quando fala vir mal sobre a face da terra, está falando sobre as pessoas. Então, quem guardar os mandamentos não vai experimentar nenhum mal, porque estará protegido debaixo das mãos do Senhor. O número 6 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Então, meus amados, já diz a palavra, então, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Por que é grande? Porque quando nós não aplicamos a palavra de Deus ao nosso coração, nós estamos não fazendo o querer e a vontade do Senhor, e o mal que sobrevirá sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que não querem se comprometer com a palavra do Senhor, é a total destruição que virá no grande e último dia. Por isso, está dizendo que o mal é grande sobre a vida do homem e de todos aqueles que não querem comprometer-se com o seu Salvador. O número 7 diz assim: porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender. Então, aqui está bem claro e relatando, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender. Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor, que só quem pode nos dar a entender o que sucederá é através das Escrituras Sagradas. Então, para compreender as coisas de Deus, é necessário colocarmos diante do Senhor, e assim Ele nos aperfeiçoará e nos dará a bênção e a vitória que nós precisamos para as nossas vidas e para os nossos corações. O número 8 diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Então, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela não deixa sombra de dúvida, mas ela nos fala acerca de como nós devemos nos encontrar, porque aqui está dizendo: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Então, meus amados, aqui é bem clara a palavra do Senhor. Se nós tivéssemos poder sobre o nosso espírito, então nós não morreríamos, porque nós não íamos permitir que o nosso espírito saísse do nosso corpo, porque basta um estralar do dedo de Deus e nós já não seremos mais. Tirou o espírito, o nosso fôlego de vida, só fica carcaça. Então aqui está dizendo, o número 8, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Então nós não temos o domínio sobre o nosso espírito e nem o domínio sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará ao ímpio. Então, nós não temos armas contra a peleja, nós não temos domínio sobre o nosso espírito, nós não temos domínio sobre o dia da morte, e nem o próprio ímpio, com toda a sua impiedade, com todo o seu achismo, ele não parará diante do Senhor. Então, quando o Senhor chama, não tem grande ou pequeno, todos se apresentarão diante dele. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. O número 9 diz assim: tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo
do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Então, meus amados, aqui está falando de pessoas que são servos e quem é o Senhor, e às vezes ele tem domínio sobre alguém, mas isso é para a sua própria desgraça, porque quem deve ter o domínio sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações é somente o Senhor, o nosso próprio Deus. Ele que nos criou, que nos formou e Ele que nos guarda e nos protege, para que assim a graça, o poder de Deus venha aperfeiçoar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Aqui o número 10 diz assim: assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do seu lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Então, meus amados e queridos, aqui está relatando até as pessoas ímpias, quando eles morrem, no seu último dia, talvez ele pode até ter vários inimigos, mas até os seus próprios inimigos, naquele dia do seu sepultamento, eles vão à sua sepultura, ali no seu enterro, e depois passam-se o tempo, esquece-se, porque tudo vai, ali é o fim de todos os homens. Quando está se tratando, falando do homem, está falando da mulher. Então ali é o fim de todos. Então enquanto nós temos vida, nós devemos procurar fazer as coisas corretas, andar diante do Senhor, de coração, de alma, procurar fazer o bem, enquanto nós temos vida. Porque os mortos, eles não falam, eles não andam, eles não vê, eles nada podem fazer, nem por eles mesmos. Então, meus amados e queridos irmãos, aprenda algo importante, que a vida é o tesouro, o bem mais precioso que nós temos. Então, enquanto nós temos vidas, nós temos todas as oportunidades do mundo de procurar estar nos preparando para o dia da morte, para que assim, quando o Senhor nos chamar, nós possamos estar prontos e preparados. Não sabemos o dia, o momento, a hora em que o Senhor pedirá conta das nossas almas, mas devemos nos encontrarmos preparados. Então aqui diz assim: e os que fizeram bem saíam do seu lugar santo, foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Então, meus amados e queridos irmãos, não importa se alguém te despreza ou se você é esquecido, mas o importante é você manter a sua cabeça erguida diante dos problemas, das adversidades, ou se alguém não te considera ou se te despreza, mas que você se mantenha sempre firme, forte diante da presença do Senhor. Isso é mais importante, porque as outras demais coisas o Senhor, Ele acrescentará sobre as nossas vidas. Estarei orando por vocês neste momento, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos, Senhor, de poder e de glória, entra com providências divinas sobre a vida, Pai, de todos meus amados e queridos irmãos. Confirma, Senhor, as curas, os milagres, as vitórias, as libertação. Faça com que o resplendor da Tua glória, com que a luz do Teu rosto seja sobre a vida dos meus amigos, meus colegas, meus irmãos. Papai querido, eu repreendo todo mal, toda enfermidade. Papai querido, entra dentro deste lar, dentro desta casa. Toca sobre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Papai querido, sobre a imunidade. Traga cura, restauração, milagre. Entra com providências do alto céu, Pai. Deus querido, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, visita as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade. As vidas que se encontram nas UTIs.
Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários, nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos, nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, Senhor, os alcoólatras, os viciados em tabagismo, Senhor, salva, cura, liberta, transforma. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, em todas as partículas do corpo humano, que seja eliminado. Senhor, repreenda, Senhor, câncer no útero, no ovário, Senhor, Deus, nas trompas, Senhor, no seio, Senhor, nas medulas ósseas, Senhor, leucemias. Deus querido, arranca todo o mal, toda enfermidade, traga a cura, a bênção, o milagre, a libertação. Deus querido, entra com providência, Pai, sobre a vida deste homem, desta mulher que está desempregado. Abra as portas, Papai querido, do emprego, Senhor. Toca nessas carteiras profissionais, toca nestes currículos, Senhor. Abra as portas e traga bênçãos, vitórias, curas, milagre e libertação sobre a vida de todos. Confirma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.